alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais um ano letivo de 2022 aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e nós continuaremos juntos interpretando, fazendo interpretações. Vamos juntos? A nossa aula será sobre língua e linguagem, as diferenças entre língua e linguagem. Só que antes, eu gostaria que vocês vissem um vídeo, uma mensagem aí para o nosso início do ano letivo. Vamos lá? Afinal, Laís, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. E aí, gostaram do vídeo? Então, ele trouxe aí a palavra resistir, que quer dizer para nos mantermos firmes. Vamos ficar firmes aí para mais um ano letivo, certo? Bora lá para o nosso conteúdo, então? Antes eu gostaria de rever aqui com vocês o que é a EJA, para quem é destinada a EJA, a Educação para Jovens e Adultos. EJA significa Educação de Jovens e Adultos, o que quer dizer que todos têm direito de concluir os seus estudos, pelo menos o básico, né? Você aí, que é maior de 16 anos e que por algum motivo fugiu da escola, precisou parar de estudar para trabalhar, você tem o direito de continuar os seus estudos. Você já deve estar matriculado. Conhece alguém que queira voltar a estudar? Chama ele para a nossa turma. Vamos lá? E o que vamos estudar? Eu, professora de língua portuguesa, pretendo trazer reflexões sobre a nossa língua. Professora, mas eu já sei falar a língua portuguesa. Sim, você já sabe. Você nasceu no Brasil e conhece a língua portuguesa. O que eu quero trazer para vocês é reflexões das várias linguagens, né? As possibilidades das várias formas de nos comunicarmos. Você sabe se comunicar bem? E aí? Faz uma boa interpretação de algum texto, de algum filme que você veja, um livro que você tenha lido. Você fez boa interpretação? Eu estou aqui para te auxiliar nessa jornada. E qual é a importância do estudo da língua portuguesa? Exatamente isso, né? Nos colocarmos nos nossos lugares, né? Enquanto cidadão, enquanto estamos nessa sociedade, né? Em que vivemos, nós fazemos parte dela. E o nosso idioma é parte disso. A língua portuguesa é a parte disso, faz parte da construção dos nossos conhecimentos, dos nossos valores,
certo? É muito importante. A leitura caminha lado a lado aí com a aprendizagem, né, das gramáticas, das regras gramaticais, das classes de palavras e tudo mais, todas as possibilidades. E a escrita não é diferente, que vai nos ajudar a desenvolver a ortografia, caligrafia, acentuação, e um bom texto faz toda a diferença, não é verdade? Então aí, e para o nosso conteúdo sobre língua e linguagem, qual é a diferença? Você sabe a diferença entre língua e linguagem? Vamos ver aí. Vamos começar pela linguagem, né? A linguagem é o instrumento que nós utilizamos para expor as nossas ideias, na escrita ou na fala, certo? Ele é o nosso instrumento que nós vamos transmitir os sentimentos em qualquer sistema comunicativo, certo? Eu posso utilizar uma linguagem na minha escrita, a linguagem que eu uso para mandar mensagem para os amigos, para a família, é um tipo de linguagem, certo? Um quadro que eu utilizo, também quero transmitir alguma mensagem, é uma linguagem também. E a língua? Ixi, professora, a língua não é esse órgão aí que a gente sente o paladar? É também, mas estamos falando de língua enquanto idioma, a nossa língua portuguesa. Olha o conceito de língua. O conceito de língua, por outro lado, se trata especificamente de um código verbal, um conjunto de palavras que detém significado para determinado grupo. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem. São exemplos: a própria língua portuguesa, língua inglesa, língua brasileira de sinais, a Libras, certo? Ou seja, ela tem esse código, esse conjunto de códigos que para nós tem o significado, certo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo. E o que eu estou falando no idioma português, na nossa língua portuguesa, ou seja, esse conjunto de palavras, texto que falamos aqui é o código que utilizamos. E se faz sentido para você, se você compreende o que eu falo, isso é sinal de que nós estamos vivendo em uma mesma sociedade. Uma curiosidade: você sabia que a língua portuguesa é falada no Brasil, em Portugal e em mais pelo menos 7 países? Pois é. E você sabe como surgiu o nosso idioma? Vamos ver? Como surgiu a nossa língua? Muitos já devem ter um certo conhecimento de que a nossa língua, a língua portuguesa, veio do latim. E o latim, como surgiu? Antes do latim, existia lá na região da Europa e na Índia uma língua que se chamava indo-europeu. Era uma parte da Índia, uma parte da Europa que já falava esse idioma. E depois surgiu lá na região central do que hoje é Roma, que antes era o Lácio, na região central do Lácio, surgiu o latim. Como surgiu? Recebendo pessoas de diferentes comunidades, né? Na época das grandes navegações, então passava pessoas de outras regiões trazendo aí uns dialetos diferentes. E lá no Lácio, na região do Lácio, nasceu o latim. E então ali tinha-se o latim vulgar e o latim clássico. O latim clássico era falado por grandes senhores, né? Os padres, escritores, poetas. E o latim vulgar? O que tinha no latim vulgar? Por que era vulgar? Não é o vulgar no sentido da palavra de ter palavrões, por exemplo, não. A palavra vulgar quer dizer popular. O latim popular é como nós, meros mortais, falamos também a língua
portuguesa, não é mesmo? E o latim vulgar, que era a língua utilizada, mais utilizada pelos grandes soldados que iam para as grandes navegações, à procura de novos territórios. E chegando nesses novos territórios, eles impunham a sua cultura e também a sua língua, que era mais o latim vulgar. E daí, chegando ali na Península Ibérica, que é o que é hoje a região ali, onde é a Espanha, Portugal, chegando lá, esses soldados se encontraram com outras pessoas, com outros costumes e uma outra linguagem, certo? E aí, ali na região da Galícia, nasceu o galego português, que é a região que pega ali o pedaço de Portugal e a parte de cima, que é uma parte da Espanha. Lá nasceu o galego português. E quando, de fato, os portugueses conseguiram aí o seu próprio império, é que nasceu aí a língua portuguesa, que desde aquela época ela veio sofrendo algumas alterações, veio tendo outras referências em alguns dialetos e tudo mais. E hoje a língua portuguesa é falada no Brasil e em mais outros muitos países. E o Brasil é o maior país, tanto em território quanto na questão de habitantes, que fala a língua portuguesa. E é o único país nas Américas que tem a língua portuguesa como língua oficial. Aqui eu trouxe um mapa aqui que vai pontuar as regiões onde é falada a língua portuguesa e que são os países lusófonos, né? O que são os países lusófonos? Luso vem da Lusitânia, que é a região de Portugal antes de ser Portugal, por isso que é luso. Países lusófonos, né, são os países que têm o idioma oficial a língua portuguesa, que tem como idioma oficial a língua portuguesa. Nós temos países na África, no sul da Europa, que é o caso de Portugal. Vamos lá, nós temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial, e nós temos Macau, que na verdade não é um país, é uma região autônoma lá da China, que era comandada pelos portugueses até 1999. Embora eles não falam a língua portuguesa, mas lá em Macau tudo é denominado de língua portuguesa. Grandes construções, nomes de ruas, praças, palácios, é tudo na língua portuguesa, mas eles não falam oficialmente a língua portuguesa. Luso, que vem da Lusitânia, que é de Portugal ou lusitano. Português, vinho luso, relativo à Lusitânia, antiga província romana, atualmente situada na Península Ibérica, que corresponde a Portugal. Esse é o significado de luso, né? Países lusófonos. E eu trouxe aqui uma reflexão. Eu trouxe aqui uma reflexão, né, para você começar pelo porquê. O porquê você buscou retomar os estudos? Qual é o motivo que te trouxe aqui? Eu quero que você reflita sobre isso. E eu espero vocês na próxima aula. Até a próxima!